Olá, como é que você tá? Seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Sabrina e hoje a gente vai bater um papo sobre métodos de estudo. Já quero deixar adiantado aqui que eu não tô aqui para falar que o método X é melhor que o método Y, que você precisa usar ele para poder estudar. Não. Para mim, todos os métodos de estudo são bons, só que tem uns que são mais eficientes pra gente do que outros. E aí a gente precisa descobrir quais são esses. E é isso que eu vim aqui conversar com você hoje. Bom, a minha história com essa questão de descobrir métodos de estudo e coisa do tipo começou quando eu entrei no ensino médio. Porque no ensino fundamental, eu estava acostumada a ler a matéria em casa, então tanto do livro quanto anotações de aula mesmo no caderno, ia lá, fazia a prova, tirava nota boa, conseguia aprender e tudo mais. Só que quando eu entrei no ensino médio, a história mudou um pouco. Não adiantava só eu chegar em casa e estudar da forma como eu sempre estudei e ir lá fazer a prova, porque eu chegava na prova, eu saía chorando realmente. Quem estudou comigo sabe disso. Eu saía das provas chorando porque eu não conseguia fazer. E eu ficava assim, gente, mas eu estou estudando, eu sento todos os dias e leio o conteúdo. Eu tô lá estudando, eu tô estudando. Por que não tá dando certo, né? Por que não tá dando resultado? E aí, a primeira coisa que eu fiz foi parar e perguntar para as pessoas que estavam tirando nota boa como que elas estudavam, né? Eu já tinha tido uma ideia ali, mas não foi uma ideia tão boa, vocês vão ver por quê. Mas eu peguei e fui perguntando, tipo, fulano, você tirou nota boa e tal? Como é que você estudou para essa prova? Como é que você estuda e tal? E aí, eu falei o quê? Ué, se funciona para ele, vai funcionar para mim também. Que eu copiei o método de estudo do pessoal, né? Aí quebrei a cara, continuei tirando nota baixa, continuei não aprendendo. E aí, né, depois de quebrar a cara dessa forma, começar a acordar um pouco mais pra vida, eu entendi que não adiantaria que eu copiasse o método de estudo do fulano, porque o fulano aprende de forma diferente de mim. Ele tem as dificuldades e as facilidades dele com relação ao aprendizado, com relação à matéria. E eu tenho as minhas, que muitas vezes são diferentes das dele. Então, a forma como eu aprendo muitas vezes é diferente de várias pessoas. Por isso que eu não acho válido ficar aqui pregando, tipo, esse método de estudo aqui é o melhor. Porque cada pessoa aprende de uma forma diferente. Então, depois que eu entendi isso, eu consegui criar esses passos, né? Que eu fui seguindo ao longo da vida. Até quando eu entrei na faculdade, eu usei esses passos para poder mudar o meu método, porque eu descobri que não estava funcionando mesmo do ensino médio. Então, o primeiro passo que eu segui, depois de quebrar tanta cara, acordar para a vida e entender o que estava acontecendo, foi parar e analisar a minha trajetória escolar naquele contexto. Então, eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu estava sentando, estudando da forma como eu estudava no ensino fundamental, que era ler e fazer, sabe aquela sequência de pergunta e resposta? Algumas vezes eu fazia aquilo, não era sempre. Então, eu estava estudando daquela forma e eu descobri que não estava sendo eficiente. Essa era a única forma como eu estava estudando. Eu parei para analisar quais outras formas eu posso usar, né, para poder aprender. Eu descobri que eu podia estudar assistindo videoaula, além das aulas da escola, que eu deveria fazer bastante exercícios, porque assim eu consigo aplicar a teoria na prática realmente e ver como que funciona. Eu consigo identificar melhor os meus erros, onde eu estou travando no raciocínio. Então eu fui analisando isso. O primeiro passo, então, é você parar e analisar a sua vida acadêmica, realmente. Quais são suas facilidades? Quais são suas dificuldades? Você aprende melhor quando você está lendo ou você aprende melhor, às vezes, assistindo uma videoaula e fazendo uma anotação? Analisa tudo isso. Você tem maior dificuldade com interpretação de texto, com leitura, ou é com matemática, com cálculos e etc? A minha primeira coisa foi fazer isso, analisar quais eram as minhas dificuldades e as minhas facilidades, realmente. Meu segundo passo foi parar e ver a forma como eu conseguia aprender melhor. Então, eu vi que lendo eu não conseguia aprender bem, né? A prova estava nas minhas notas dos resultados de avaliações. Mas, se eu assistisse uma videoaula no YouTube e anotasse, eu conseguia absorver bem o conteúdo. Depois eu dava uma lida na teoria para poder consolidar uma coisa ou outra. E fazia exercícios. E aí eu fui descobrindo, poxa, eu aprendo melhor quando eu faço assim. E eu descobri também que quando eu explicava a matéria em voz alta, eu conseguia aprender melhor ainda. Então, pare e analisa isso. Você aprende melhor lendo, escrevendo, explicando a matéria em voz alta, falando, né, ouvindo às vezes. Então, analisa isso. Qual forma você aprende melhor?
E essa questão de aprendizado, né? A gente tem até a pirâmide de aprendizado do William Glasser, e é bem interessante. Eu vou botar uma foto dela aqui pra vocês. A maior parte das pessoas aprende realmente explicando em voz alta a matéria. Eu não sei se o estudo dele é baseado nisso, mas eu já li um estudo, é no livro Como Passar no Vestibular, tá? De onde eu vi esse. Que quando você explica a matéria para outra pessoa, é um sinal de que você conseguiu inserir, né, as ideias na sua cabeça, o conteúdo, você conseguiu sintetizar, você entendeu e você tá passando o que você entendeu à frente. Então, quando você explica, tem todo esse processo por trás. Eu achei bem interessante, inclusive, compartilhar aqui com você. O meu passo 3 foi ver a forma como eu conseguia absorver melhor os conteúdos. No final do vídeo, eu vou explicar direitinho como é o meu método, tá? Pra quem tiver curiosidade. E vou juntando todos esses passos e falar qual parte eu usei em cada um. O terceiro passo, então, é analisar o tipo de memória que a gente tem. Se eu consigo absorver melhor, memorizar melhor o conteúdo quando eu estou ouvindo, quando eu estou assistindo alguma coisa, quando eu estou escrevendo, como que eu estou conseguindo memorizar melhor? Eu descobri que eu tenho uma memória mais visual, né? Eu aprendi 3 tipos de memória nesse livro Como Passar no Vestibular, e são nas 3 que eu me baseio, que é a memória auditiva, que é quando a gente grava, mas quando ouve, né? A memória visual, que é com o olho, e a memória sinestésica, que é quando a gente precisa de exemplos práticos, muitas vezes de fazer a prática realmente, para poder gravar as coisas, memorizar melhor. Então eu descobri que eu tinha uma memória bastante visual. Eu consigo... Não é bem isso, né, gente? Mas quando eu tô estudando e tal, eu tô assistindo uma aula e eu tô escrevendo, meio que eu tiro um print da aula. Então, se eu tô lendo o texto depois, eu lembro exatamente da cena em que o professor falou aquilo. Ou às vezes eu ouço a voz do professor explicando aquilo. Me vem na memória um flash assim, sabe? Tipo, poxa, foi assim, o quadro tava desse jeito. Eu consigo fazer isso na maior parte dos casos. Então, eu explorei isso, claro, eu tenho uma memória visual, então no ensino médio eu comecei a fazer mapas mentais, eu comecei a usar mais cor, né, fazer resumos e tudo mais, dentro do meu método, tá, gente? Eu não tô falando que é melhor ou pior, tô falando que eu fui adaptando pra mim. E o quarto e último passo, você vai ver que um depende do outro, foi, depois que eu conheci todas as minhas facilidades, dificuldades, e o meu método de aprendizagem, e o método como eu conseguia memorizar melhor as coisas, eu fui testar os métodos existentes. Aquela frase, nada se cria, tudo se copia. Aqui nada se cria, tudo a gente adapta, né? Então eu fui testando. Eu fui pesquisando, e aí eu pesquisei no YouTube mesmo, esses videozinhos que tem um monte explicando os métodos de estudos diferentes. Artigo, blog, essas coisas. Então eu fui pesquisando. O primeiro que eu tive contato foi a técnica Pomodoro, que ela é bastante usada pra gente manter o foco, né? Então você estuda, faz uma tarefa, qualquer tarefa, por 25 minutos de foco total, faz uma pausa de 5 minutos. Eu testei, detestei, não gostei, porque eu não conseguia estudar o que eu precisava em 25 minutos, e acabava o tempo, meu raciocínio, eu me perdia, porque eu tava no meio do aprendizado, ele tava no meio do raciocínio, e eu perdia ele porque eu tava seguindo, fazendo a pausa. Aí eu descobri que eu não preciso ser 8 ou 80, eu posso adaptar. Então eu adaptei a técnica Pomodoro para as minhas necessidades. Isso aí foi com muito teste, tá? Tipo, se a videoaula ela dura em torno de 20 minutos e eu faço anotações, eu levo em torno de 30 minutos para assistir tudo e tal. Então eu posso colocar um ciclo de 30. Aí eu fui testando. Um ciclo de 30 não deu, um de 40. Eu cheguei num ciclo de 60 minutos para teoria, uma pausa de 5 minutos e depois eu retomo os estudos. Atualmente eu uso isso quando eu tenho o primeiro contato com a matéria. Aí, a técnica do Palácio de Lossi, né? Que é quando você cria um ambiente que é familiar na sua cabeça, e aí tem os cômodos, e cada objeto do cômodo é usado para uma definição, para algum conceito, coisa do tipo. Eu testei isso, não consegui absorver bem para as matérias do dia a dia, mas para idiomas foi bom para eu estudar. Então, é um que eu deixo guardadinho para usar em idiomas. Pro dia a dia, na faculdade, na escola, não funciona tanto para mim. E aí outros métodos, a gente tem a técnica Feynman, a gente tem a técnica de flashcards para fazer revisão e tudo mais. Então é legal que você conheça, teste os métodos e vê o que tá te atendendo e vai catando. No Pomodoro, estudar em ciclo é legal para mim, então cata isso. Mas 25 não dá. Então adapta para 50, 30, vê o que fica melhor para você. A técnica Feynman, que é fazer pergunta, é porque eu realmente não lembro mais muito bem da técnica Feynman, eu tenho inclusive que revisar ela. Mas enfim, ela tem os 5 passos lá.
Isso eu tenho certeza. Se um dos passos não funcionou pra mim, mas os outros 4 funcionaram, então pega eles e adapta, sabe? É muito isso, a gente conhecer os métodos, testar no nosso dia a dia, ver quais resultados eles estão trazendo, se os resultados são bons, e ir adaptando e sempre melhorando. E foi assim que eu criei o meu método de estudo atual, que eu vou compartilhar contigo agora. Eu faço 2 graduações. Uma é na área de exatas, que é engenharia mecatrônica, e a outra é na área de humanas, que é marketing digital, tecnólogo. E para as duas eu tenho métodos de estudos diferentes, tá? Para descobrir que eu não podia usar o método de estudo que eu usava no ensino médio em engenharia, eu também precisei quebrar a cara com provas. Mas isso é um papo para outro dia. Então, o que eu fiz? Eu fui adaptando os métodos de estudo. Assistir videoaula é um ótimo método de estudo para mim, assistir as videoaulas e fazer anotações. No ensino médio eu fazia muito resumo e alguns exercícios. Eu entrei na faculdade fazendo a mesma coisa, muito resumo e alguns exercícios. Descobri que não estava funcionando mais, então fui adaptando. Então assistia a videoaula, fazia anotações e fazia exercícios. Eu descobri que fazer anotações só, ao invés de fazer o resumo e me dedicar a fazer mais exercícios, estava sendo mais eficaz para mim. Então eu removi a questão de fazer resumo e destinei o tempo que eu gastava fazendo resumo para fazer mais exercício. Eu vi que deu um resultado bom e eu fui adaptando. Hoje em dia, eu não faço mais anotação de aula. Eu anoto só os exemplos de contas que os professores estão resolvendo com os passos que eu preciso seguir para resolver elas, porque isso já me atende, sabe? Eu consigo estudar bem. Então, meu método de estudo para engenharia é assistir a aula do professor para eu poder saber como que o professor vai cobrar a matéria, se eu posso ou não usar algum macete. E aí depois eu vou procurar no YouTube vídeos com exercícios resolvidos sobre o conteúdo que eu aprendi na videoaula. E nisso eu vou anotando, como eu falei, só a resolução de exercício com passo a passo que eu preciso seguir para conseguir fazer. Depois disso, eu faço bastantes exercícios de revisão. Então eu pego de livro mesmo, que bibliografia que os professores recomendam, eu pego exercícios mais simples, aí eu pego uns simples, uns médios e uma dificuldade maior e vou fazendo. Eu começo sempre do mais simples e vou pro maior nível de dificuldade, porque eu consigo bagagem teórica para estar resolvendo as questões mais complexas. Então, um passinho de cada vez, um degrau de cada vez, a gente chega num degrau alto, né? Então, eu faço isso. Assisto às aulas, anotações com os exercícios resolvidos, faço exercícios do simples pro mais complexo. A partir dos meus erros, eu volto na matéria para revisar. Aí eu errei essa parte aqui. Essa parte é o quê? É matemática básica? Essa parte é matéria nova? Onde eu tô errando? E aí eu volto e faço uma revisão para poder consolidar bem a matéria. Esse é o meu primeiro contato com a matéria. Depois que eu tenho esse primeiro contato, que eu vi o conteúdo, resolvi a lista de exercícios, eu foco em resolver listas de exercícios que os professores passam e provas anteriores da faculdade, que alguns professores disponibilizam. Então, o primeiro contato é esse, ele é um pouco mais lento para eu absorver realmente o conteúdo, depois eu foco em fazer exercício. E os meus exercícios, eles têm uma peculiaridade, que até em prova eu faço isso, que é escrever realmente o passo a passo do que eu estou fazendo. Então, somei um mais um. Somei um mais um, pois os sinais são iguais. Eu faço sempre isso. Eu coloco o passo, tipo, passo 1, somar 1 mais 1. Por quê? E eu explico. Dessa forma, eu consigo colocar em prática uma das formas que eu aprendo melhor, que é a de explicação, mesmo que seja no papel. Eu consigo ver se o meu raciocínio está sendo linear, se eu estou conseguindo realmente entender o que eu estou fazendo, ou se eu não entendi nada, eu preciso estudar tudo de novo. E aí, marketing digital, eu comecei esse ano, em 2021. E eu descobri, já estava com isso na cabeça, que não dava para eu ficar copiando e colando o método de estudo de uma faculdade para outra, de uma época da minha vida acadêmica para outra. E nisso eu consegui chegar no meu método de estudo para marketing digital, que é assistir às aulas, anotar no notebook mesmo, que é muita teoria, então fica mais rápido, anotar o conteúdo e depois eu faço flashcards com a pergunta na frente e a resposta atrás. Esse é o meu método de estudo para marketing. Ele é bem menos complexo do que o meu para engenharia, mas funciona igualmente, eu consigo absorver bem o conteúdo. E aí, um outro detalhe muito importante. Quando a gente cria um método de estudo, ele não é uma coisa imutável, não, ele está em constante adaptação, em constante melhoria. Por exemplo, em engenharia mecatrônica, eu faço tudo isso. Eu assisto videoaula, né? Eu faço exercício, não sei o quê, para as matérias que tem muito cálculo, etc.
No meu primeiro período, quando eu desenvolvi esse método de estudo que eu uso até hoje, em cálculo 1 eu precisava seguir esses passos: aula, anotação, exercício, mais exercício. Para geometria analítica, GA, eu não precisava seguir todos esses passos. Eu assistia aula em sala de aula só, chegava em casa, eu lia o livro e resolvia os exercícios do livro. E eu não precisava dar as voltas que eu dava para estudar cálculo 1. Então, com base nas nossas dificuldades, nas nossas facilidades, a gente vai adaptando o método de estudo que a gente criou para atender a gente da melhor forma possível. Para marketing digital agora, eu estou testando um novo método, que é pegar os slides das aulas que os professores disponibilizam e fazer anotações por cima dos slides, ao invés de fazer anotações direto no notebook. E aí eu vou ver se vai funcionar ou não, se eu posso inserir isso na minha rotina de estudo ou não, né? Dependendo do resultado. Então, foi assim que eu criei o meu método de estudo, seguindo esses passos realmente. Não é muito difícil, a gente realmente precisa testar e adaptar. E se conhecer. A gente tendo autoconhecimento realmente, consegue identificar melhor o que está ruim, né, que a gente precisa melhorar, como que a gente está aprendendo, se a gente está ou não tendo resultados. Então, autoconhecimento é uma coisa muito fundamental quando a gente vai criar um método de estudo. E eu espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar um like, comentar aqui o seu método de estudo também. Vai que você ajuda uma pessoa, dá uma ideia para ela testar, né? E quem sabe funciona para ela também. E se você gostou desse conteúdo, eu te convido para conhecer o treinamento Jornada Estudantil. É um curso online, tá? E ele é totalmente voltado para ajudar estudantes que estão no começo, perdidos, querendo encontrar um método de estudo, ser mais produtivos. A gente te pega pela mão e acompanha durante toda a jornada estudantil realmente, desde a orientação vocacional, que é feita com uma psicóloga realmente especializada nessa área, até descobrir os métodos de estudo, testar, adaptar, criar cronogramas, produtividade nos estudos e muito mais. Então, vou deixar o link aqui também, caso você tenha interesse.